Olá, queridos e queridas, né? Nós estamos mais uma vez aqui para dar continuidade aos nossos estudos. E hoje o meu vídeo, né? A aula que eu vou trazer para vocês é mais uma aula revisional, né? Nós vamos revisar alguns pontos que nós já vimos ao longo desses dias sobre os povos mesopotâmicos, tá certo? Então, o que foi que nós vimos até agora, né? Nós vimos que a Mesopotâmia é uma região no Oriente Médio, né, que tem o seu significado como entre rios, né? Ou seja, está situada ali entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E é uma região que vai abrigar, né, sucessões de povos, né? Como assim, professora? Que os povos foram se estabelecendo lá e aos poucos foram sendo substituídos, ou seja, aquela região foi sendo conquistada por outros povos, tá? Aí nós vimos que os sumérios, né, são os povos mais antigos que se estabeleceram naquela região e que posteriormente outros povos vieram a ocupar a região. Por que os povos, então, né, uma coisa que eu já falei com vocês anteriormente, mas eu vou trazer novamente, porque na próxima aula nós vamos ter assunto novo, tá? Então, por que os povos eles vão se agrupando naquela região, que é a região da Mesopotâmia, né? Porque é uma terra, é uma região extremamente fértil. E aí as pessoas, né, os grupos, eles migravam para poder tomar conta, tomar posse daquela região fértil e aí estabelecer os seus reinos, certo? Então, nós temos os sumérios, né, como os primeiros povos, depois nós temos os acádios, ou os acadianos, né, que vão dominar aquela região ali, depois os babilônicos, depois os assírios, depois os caldeus. Enfim, numa linha do tempo, né, a gente começa com os sumérios e termina com os caldeus, aquele estabelecimento desses reinos na Idade Antiga, ou seja, lá atrás, né, que começa mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, tá certo? Gente, uma coisa que eu queria também trazer para vocês, né, como revisão, é que esses povos mesopotâmicos, eles eram atraídos para ali por conta da riqueza da terra, tá certo? Daquele solo fértil. Então, não vamos esquecer isso. Por que é importante a gente relembrar isso? Porque, em geral, né, esses povos, eles sobreviviam principalmente a partir da plantação, a partir, né, do cultivo das terras. E aí, em seguida, nós vimos como se deram os primeiros agrupamentos humanos, ou seja, como é que os povos se organizam socialmente e vão criar papéis sociais. Lembra que eu falei com vocês lá atrás sobre sociedades complexas, né? O que é sociedade complexa? É aquela que vai ter funções, né? Cada membro vai ter uma função. E aí isso vai gerando uma diferença entre os grupos. Como assim, professora? Vou explicar para vocês, né? Teve a agricultura, os homens se sedentarizaram, começaram a praticar a agricultura, começaram a juntar, a guardar o excedente, né? Aquilo que sobra daquilo que as pessoas usam para se alimentar e começaram a construir riquezas. As pessoas que começaram a trabalhar fiscalizando essas obras, organizando aquele excedente da plantação, as pessoas que vão trabalhar nas obras públicas, né, como eu expliquei para vocês, na construção de prédios que era público, ou seja, que era para todas as pessoas ali da comunidade, essas pessoas eram especialistas. E aí foi aí que surge, né? É nesse cenário, nesse contexto que vai surgir a figura dos reis, né? Como esses monarcas, esses homens que vão ser responsáveis por tomar conta da população, por administrar a população, né? Vamos pensar assim, vou dar um exemplo para vocês da escola, né? Na escola tem os alunos, tem os professores, mas tem a direção. É aqueles que vão tomar conta tanto do que os alunos fazem, né? Ou seja, vão ver se os alunos estão fazendo a sua função certinha, se os professores estão fazendo a sua função, para que a escola ela caminhe como um todo, para que ela alcance o objetivo. Isso é o que a gente chama de poder central aí nesses povos antigos, ou seja, os reis, os governantes, né, os monarcas, serão essas pessoas que vão dirigir aquela sociedade, tá certo? E é nesse momento que vai ocorrer a diferença das condições de vida. Prestem bem atenção.
Se tem um monarca, né? Se tem aquele que tá lá em cima no topozinho, lembra que eu expliquei para vocês? A gente fez uma pirâmidezinha explicando quem estava no topo, né? E quem estava embaixo na pirâmide. Quanto mais no topo está a pessoa, né? Aquele grupo social, mais rico, mais importante e melhores condições de vida terá. Então, no topo, nós temos os reis, tá? Que é quem tem as terras do reino. Mais embaixo, a gente vai ter os nobres e os sacerdotes. E os especialistas, né? Os militares, enfim. Eles vão ser grupos também muito importantes nessa sociedade e vão viver de uma maneira melhor ou ter condições de vida melhor do que as pessoas que estão embaixo, tá? Que vão ser os fiscais, os escribas. Quem eram os escribas? Estão lembrados? Eram aqueles que escreviam sobre o reino, eram aqueles que escreviam sobre tudo que recebiam, enfim. Nesse mesmo grupo vão ter os administradores, os fiscais, aqueles que vão olhar se as obras públicas estão sendo feitas, que vão olhar se está tudo certinho, está tudo correndo certinho, para poder fazer os relatórios e dizer ao rei, né, ao monarca ou aos chefes, como é que está sendo a produção das pessoas. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que, para vocês entenderem, o que faziam esses fiscais e esses escribas. Vamos dizer que a gente vai fazer uma reforma na escola, né? E aí vai ter uma pessoa encarregada de ver se a reforma da escola está sendo certinha, se os trabalhadores estão indo, se estão cumprindo a sua função, tá certo? Então, é mais ou menos esse o trabalho desses fiscais, desses especialistas. E lá embaixo, na piramidezinha que eu falei para vocês, vão ter os soldados, né? Os artesãos, os camponeses, ou seja, as pessoas mais pobres, tá? O que é que quer dizer? Quer dizer que na pirâmide, quanto mais aqui em cima no topo, melhor condições de vida vai ter a pessoa. Ou seja, o rei vai ter uma condição de vida muito melhor do que o camponês que está aqui embaixo. Tá certo? Seguindo o livrinho, né? Fazendo essa revisão com vocês. Na página 35, o livro vai falar com a gente, né? A gente vai ler sobre as atividades econômicas. Então, existiam atividades econômicas no campo e existiam atividades econômicas na cidade. Ou seja, as atividades econômicas no campo estavam muito mais ligadas à plantação, à criação de bichos, tá? A essas atividades que a gente chama de atividades do campo ou atividade rural. Na cidade, já vão ter outros tipos de atividade econômica, que em geral vai se destacar o comércio. Tanto o comércio dentro ali dessas cidades, desses primeiros grupos sociais, né? Desses grupos humanos organizados, como também o comércio entre grupos diferentes. Ou seja, povos diferentes vão comercializar. E o que é que eles vão comercializar? Variadas coisas. Tecidos, alimentos, sementes, frutos, artesanato também. O artesanato vai ser vendido, vai ser feito na cidade, vai ser vendido, tá? Armas, enfim. Então, o comércio, a economia do campo, ela tá mais voltada para as coisas que são a plantação, né? Ligadas à plantação e à criação de animais. O comércio na cidade vai estar muito mais ligado, a economia da cidade vai estar muito mais ligada ao comércio, certo? E aí, seguindo, né, eu queria destacar também algumas características da religião mesopotâmica, tá? Então, vamos lá, na página 36, vai falar sobre as crenças religiosas. Como era a religião, né, dos povos mesopotâmicos, tá? Lembrando que essas características que eu estou trazendo para vocês, elas são mais gerais desses agrupamentos, tá? Desde o iniciozinho dos sumérios até depois, mas vai ter alguma variação. Alguns vão praticar mais, por exemplo, o comércio, mais o artesanato que outro, né? Outros vão criar alguns bichos, outros vão criar bichos diferentes. Uns vão plantar, por exemplo, o arroz, outros vão plantar outra semente. Só a título de exemplo, tá? Então, vamos lá. Eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam na existência de vários deuses. Lembram? Politeístas. Crença em vários deuses, tá bom? Entre eles tinha Nu, que era o deus pai,
Shamash, que era o deus sol, o Sim, que era o deus da lua, e Nana, deusa do amor e da guerra. Gente, em geral, a crença nesses deuses vai ser muito ligada aos 4 elementos, como eu falei há umas aulas anteriores. Como assim, professora? É que aquilo que esses povos eles não conseguem explicar naquela época, né? Eles não conseguiam entender que existiam os astros, que existiam as estrelas, o que eles viam, eles não sabiam de uma explicação. O que é que os povos antigos eles fazem? Eles veem aqueles astros, aqueles fenômenos naturais como deuses. Então, por exemplo, para muitos povos, a chuva é um fenômeno religioso, ou seja, são os deuses que mandam chuva, tá? O sol é o deus, o sol é um deus também. Por quê? Porque é um astro muito forte, né? E era uma estrela, né? Naquele momento a sociedade, ela não conhecia, naqueles povos, eles não sabiam explicar a existência desses fenômenos, tá certo? E aí tem um trechinho aqui que eu vou ler para vocês rapidinho. Os mesopotâmicos acreditavam que deuses e deusas eram responsáveis por tudo que acontecia no mundo. Zelavam também por determinadas vilas, cidades e pessoas. Cada mesopotâmio era protegido por um deus ou deusa, assim como as cidades. Tá certo, gente? Então, essa crença tinha a ver com a maneira como eles se sentiam mais confortáveis. Então, eles precisavam acreditar, né? Era da cultura dos mesopotâmicos acreditar nos deuses. Enfim, a religião era muito importante, né? Muito importante e na antiguidade também era muito importante para aquela vida em sociedade. Então, assim, eles seguiam o cotidiano deles, acreditando nos deuses e acreditando que os deuses tomavam conta da cidade, tomavam conta das pessoas, certo? Ainda na página 36, tem um boxzinho, né? Um quadradinho aqui, ó, sobre o patrimônio histórico. Gente, o que é patrimônio histórico, tá? Patrimônio histórico é tudo aquilo que é importante para uma sociedade, tá certo? Então, quando nós pensamos, né, em coisas que são importantes, que têm um valor ou sentimental ou econômico, ela é considerada patrimônio. No caso do livro, nós temos aqui as ruínas do Zigurate. Lembra do Zigurate, que era um templo que a gente viu na aula anterior? E esse Zigurate, ele é considerado um patrimônio histórico. Por quê? Porque ele é considerado um monumento muito importante para a história. Ou seja, foi lá, né? Existe, como ele é muito antigo, é como se ele tivesse registros de um período, de um tempo que nós não temos mais acesso, né? Porque ficou lá atrás, muito antigo. E aí, isso, quando nós valorizamos esses vestígios da história, quando nós valorizamos aquilo que pertence originalmente a um tempo muito antigo, mas que sobrevive até hoje, isso é patrimônio histórico, né? E aí o patrimônio hoje não é só grandes construções ou grandes monumentos, mas o patrimônio hoje é também considerado, né, tudo aquilo que uma comunidade acha importante. Vou dar um exemplo para vocês. Nós somos nordestinos, né? E a feijoada é um patrimônio do Brasil, tá? Assim como no caso do Nordeste, o forró é patrimônio. Então, a maneira como os nordestinos dançam, que tocam, o ritmo é considerado um patrimônio. Por quê? Porque é muito importante para a nossa cultura, porque é muito importante para a nossa sociedade. Nós aprendemos a valorizar aquilo que tem a ver, que demonstra a nossa cultura. Então, se a gente for, digamos, se nós estivermos em São Paulo, em Nova York, em qualquer lugar do mundo e tocar um forró, nós vamos saber, né, que pertence a que aquela prática cultural pertence ao nosso povo. E por isso é um patrimônio, já que patrimônio é tudo aquilo que nós valorizamos, tá certo? Bom, então é isso. Queria só retomar com vocês
Na próxima aula, nós vamos falar sobre os egípcios, tá? Sobre a cultura egípcia. E até lá. Um beijão para vocês.